Olá, terapeutas infantis fora da caixinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Paulinha, psicoinfantil, psicóloga infantil, especialista em autismo, e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre as maiores inseguranças das terapeutas infantis. E eu já quero que você comece dando um like nesse vídeo e se inscrevendo no canal, porque eu sei que esse é um tema que vocês me pedem bastante, que a gente conversa muito no Instagram sobre isso. E eu espero poder ajudar um pouquinho sobre essas inseguranças que todos sentimos, tá? Saibam que eu não sou um robô, então eu também tenho meus dias de insegurança, por mais que vocês me vejam a maior parte do tempo bem tranquila, né? Então vamos lá. Eu acho que a insegurança, de maneira geral, na nossa área, ela vem porque é uma área com muita responsabilidade. Então, no nosso trabalho, a gente tem uma responsabilidade enorme no atendimento infantil, tanto com a criança quanto com a família. E somos constantemente cobradas pela família pelo nosso trabalho. Então, bom, algumas de vocês têm chefe, mas, por exemplo, eu que trabalho de forma autônoma, eu não tenho chefe, mas eu tenho muitas famílias demandando de mim um trabalho muito bom. E quando eu não entrego o que eu gostaria de entregar, ou a criança não evolui tanto quanto eu gostaria, eu me sinto insegura. Então eu falo, não fiz um bom trabalho. E não necessariamente isso é verdade, tá? Lembrem que se uma criança não evoluiu, não necessariamente você fez um péssimo trabalho. Pode ter outras coisas envolvidas, tá? Pode ser uma criança que, por exemplo, tem epilepsia. Pode ser que em casa os pais não estão seguindo as orientações que você pede. Pode ser que na escola ela está continuamente vivendo uma coisa muito difícil e isso está comprometendo todo o trabalho. Possibilidades que existem. E eu fiz aqui uma listinha de algumas inseguranças que eu considero muito comuns na nossa área e eu vou dividindo com vocês. Primeira insegurança: não saber o que fazer com a criança e não sentir que está seguindo um caminho certo. Então, essa é uma dor que as terapeutas que estão começando sentem muito. Hoje em dia eu já não sinto muito essa dor específica, a não ser que seja um caso muito difícil. Mas pensem comigo, quando você está começando, você ainda não tem prática clínica, certo? Certo, então você não tem um histórico de atendimentos para te ajudar, tipo, naquele caso eu fiz isso, aquele eu fiz aquilo, veio aquele menininho com aquela família que eu resolvi assim. Com a prática clínica, você vai criando um histórico de experiência que é riquíssimo para você diminuir essa insegurança. Então, o que eu acho que diminui essa insegurança é a prática clínica. E você saber que você está constantemente estudando e fazendo supervisões, tá? É desafiador mesmo quando chega um caso novo no teu consultório e você fica tipo, meu Deus, o que eu faço aqui? Já tive nesse lugar, gente. Eu lembro de várias situações que aconteciam, tipo, a primeira vez comigo, com a criança, né? Tipo, de levar um tênis na cara, de levar mordida, de puxar a camiseta assim até rasgar, não rasgar a camiseta, mas puxar bem a camiseta e estragar a gola. Tô pensando em cenas bem intensas assim, né? Porque as coisas mais simples, tipo, o brinquedo quebrou, o brinquedo não tava na sala, a criança chorou, criança não quer entrar sem a mãe, criança não quer sair da sala. Essas são mais comuns, mais fáceis de lidar, digamos assim. Agora, essas que são mais atípicas, assim, que a gente vive uma vez ou duas no máximo na vida, elas são desafiadoras mesmo, né? Então, eu acho que é normal a gente se sentir um pouco insegura, porque realmente não é uma coisa que você tem segurança em lidar, porque você nunca teve que fazer aquilo e ninguém nunca te ensinou. A não ser que você faça parte do psicoplano infantil, né? Porque lá eu ensino tudo isso aí. No 2, a gente vai para não saber cobrar um preço justo. E eu devo dizer que quando eu comecei a atender, gente, eu cobrava R$70. Só que aí, em pouco tempo, eu consegui ter uma agenda legal. E aí eu não conseguia aumentar muito o meu valor, porque a cada ano aumentava em média R$10. E tipo, eu só conseguia aumentar de 10 em 10 a cada ano. Então chegou uma época que eu realmente tive que mudar um valor novo. Então, sei lá, tinham pacientes pagando 90, mas os novos que entrassem já ia ser 130, por exemplo, tá? Eu não lembro exatamente a época, mas eu lembro que perto das outras profissionais da minha área, com a minha especialização e formação e tal, o valor que elas cobravam era 130, 140, então eu cobrar 90 era muito distante. Por isso que quando a gente vai fazer a primeira precificação de trabalho, tem que escolher muito bem esse valor inicial para você não fazer isso que eu fiz, de botar um valor muito abaixo, porque você tá morrendo de medo de não ter pacientes, né?
e você não conseguir evoluir esse valor ao longo dos anos, porque, gente, as coisas vão encarecendo, a inflação tá aí, sabe? Então você tem que realmente ter um pensamento crítico e baseado em planejamento financeiro para você poder cobrar um bom valor de primeira sessão. O 3 que eu coloquei aqui é não saber medir resultados do paciente e ter medo de lidar com a reação dos pais. Então eu acho que até são 2 medos diferentes, 2 inseguranças diferentes, mas eu coloquei elas no mesmo papel, assim. Eu acho que quando é porque o pai cobra de você, né? Então o paciente tá lá, tá indo na terapia todo mês, nananã, e os pais começam a ficar ansiosos quando eles não veem resultados. E tem coisas que são muito sutis, tipo, trabalhar com crianças ansiosas não é igual um remédio, que tipo, do dia pra noite muda o comportamento. Não, é um grande processo de aprendizado, de autorregulação, de estratégias, de repetição, de psicoeducação sobre ansiedade, para daí sim a gente ter uma criança que está mais consciente do seu corpo, para entender quando a ansiedade está chegando, para saber o que fazer. A gente não tira a ansiedade. A ansiedade, ela não é uma coisa que você tira assim, vamos tirar a ansiedade. Não tiramos, porque a nossa sociedade é uma sociedade muito ansiosa. Então, de maneira geral, os pais ansiosos também deixam crianças ansiosas. E claro que esses pais ansiosos querem resultados. Por quê? Porque eles são ansiosos. Então, se o filho é ansioso, o pai tá lá. E aí, tia Paulinha, quando que ela vai parar de ficar me perguntando isso aqui, quando que isso aqui? E eu tipo, menino, calma. Então, isso vai acontecer na sua vida de terapeuta infantil. Os pais vão demandar de você resultados. O que eu recomendo? Tenha uma estratégia de mensuração de resultados. Então, por exemplo, os pais querem que a criança fique menos ansiosa. Digamos que seja essa demanda. Você pode muito bem ter uma tabela com tudo que você está trabalhando com essa criança para eles verem que é um trabalho a longo prazo, que não é do dia para a noite a menina vai parar de ser ansiosa. Não. Hoje a gente trabalhou isso, ela aprendeu isso, agora a gente está fazendo isso, treina isso, agora essa respiração da estrelinha tem que fazer em casa, a meditação tem que praticar também. Então, você vai ensinando esses pais para eles acompanharem o que está sendo feito, para entenderem que psicologia e terapia não é um passe de mágica. No 4 eu coloquei quando a gente não sabe fazer uma boa avaliação inicial, porque é a avaliação inicial que vai te trazer a hipótese clínica para você criar o raciocínio clínico, para você criar suas metas de terapia e mensuração de resultados. Então é importantíssimo que você saiba fazer uma boa avaliação dentro da área que você vai atuar, tá? Então assim, existem testes? Existem muitos testes. Existem testes para tudo que você imaginar tem, para atenção específica, compartilhada, concentrada, memória visual, tudo que você imaginar tem, sei lá, de autismo, de TDAH, de TOD, de interação pais e família, o brincar da criança, o desenvolvimento infantil, tem muitas e muitas avaliações. Como que você vai escolher uma boa avaliação? Se estiver muito difícil, procura uma supervisora, tá? Porque é desafiador mesmo. A segunda opção é, quando você fizer a reunião com os pais da anamnese, investiga bem o que eles estão desconfiando ali daquele caso. Porque os pais já trazem um primeiro passo do tipo, isso aqui está me preocupando. Então, por exemplo, os pais de uma criança TDAH. Estou muito preocupado com ela porque ela é muito agitada, ela não para quieta, ela não faz lição, ela não consegue prestar atenção, ela não consegue manter amigos. Aí você já fica... Tá, então... Então me dando um alerta aqui sobre uma criança muito ativa, hiperativa, talvez tenha relação com TDAH. Anota e aí você vai buscar um teste que te ajude a fazer essa avaliação, tá? Porque você vai precisar disso. Para a gente poder fazer um bom relatório, você precisa ter dados de informação para mostrar para esses pais, né, da avaliação. Ou não, se você não quiser trabalhar com avaliação, por exemplo, hoje em dia eu não faço avaliação mais. O que eu faço? A mãe chega e fala, eu preciso de um diagnóstico. Eu não faço diagnósticos, tá aqui o telefone de uma neuropsicóloga que eu adoro, vá nela, depois você volta para intervenção. Então, eu só faço avaliação para intervenção. Qual que é a diferença? A diferença é, a avaliação para o diagnóstico, ela vai fazer uma grande investigação para entender esse diagnóstico e falar, realmente é autismo, por exemplo. O que eu vou fazer? A criança já vem com o diagnóstico ou não, para mim não faz diferença. É autismo? Não sabe o que é? Bora trabalhar. Vamos fazer uma avaliação das áreas deficitárias, quais são as áreas que precisam de atenção e a gente vai trabalhar elas. Porque não existe trabalhar o autismo, a gente trabalha a interação social, o contato visual, habilidades sociais,
habilidades emocionais. Então eu vou trabalhar as coisas que eu vejo que estão deficitárias naquela criança. Para mim não é o diagnóstico que me dita o que fazer, e sim aquela criança, aquela família. Isso acho que é uma grande diferença da forma que eu trabalho e que muitas de vocês se identificam, por isso até que vocês estão aqui. Número 5 é não saber fazer uma boa anamnese. Por quê? Porque assim como a avaliação inicial, a anamnese é o que vai te dar, tipo, o primeiro norte daquele caso. Se você faz uma anamnese de 10 minutinhos, tipo, o pai e a mãe só falam sobre a família hoje, pronto, acabou, você não tem noção do histórico daquela família, quando aquele bebê nasceu, como é que essa família tava, se tem irmão ou não, quais são os principais problemas com esse pai e com essa mãe, quais são os desafios que eles têm com esse filho, como que eles lidam com o comportamento, com disciplina, com educação, com choro, com desfraude, tudo, você tem que investigar tudo. Por que tem que investigar tudo e não só o que os pais trazem? Porque os pais trazem uma coisa filtrada pelo olhar deles, de pai e de pessoa. E você, sendo a terapeuta do caso, você tem que pegar aquilo ali e expandir muito para entender o caso, para daí você ver o que você consegue fazer com aquilo tudo, sabe? Então, às vezes, a gente, tipo, o pai chega e fala: ai, porque o meu filho, ele é muito teimoso. Cara, daí o menino nem é teimoso. Ele tem, sei lá, dificuldade de concentração e aprendizagem. Ele não é teimoso, ele realmente não tá entendendo as coisas. Ou ele tem um distúrbio auditivo lá que também dificulta para ouvir as pessoas. Nossa, tem muitas possibilidades, né? Por isso que é importantíssimo que a gente não se feche no que os pais falam. E por isso que a anamnese bem completa é boa, porque você vai investigando muito. O 6 que eu coloquei aqui é não saber fazer uma devolutiva. Então, assim como a anamnese é importante, a devolutiva é essencial. Tanto a devolutiva da investigação inicial, quanto a devolutiva lá do final do caso ou do final do ano, né? Geralmente a gente acaba fazendo devolutivas semestrais ou anuais com os pais para poder falar um pouco sobre o caso. E o que você precisa saber para fazer essa devolutiva? Precisa saber medir os seus resultados para trazer resultados para essa família, sabe? Ou para ouvir um pouco deles como é que está sendo o processo. Porque às vezes, talvez não seja um mês que teve assim super resultados, mas você precisa ter um contato próximo com esses pais para eles te trazerem informações sobre o filho, sobre a filha, sobre situações da casa, para você poder orientar eles de novo. Então, a devolutiva, ela não é só para finalizar casos, ela também pode ser para acompanhamento de caso, tipo anual, assim, sabe? Então, a devolutiva você precisa saber organizar o que você quer trazer para os pais e também colocar espaço para eles falarem ali para você e com você. E aí, o último, eu coloquei que a gente não sabe, a gente sente insegurança por não saber quando dar alta para um paciente. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei, de tipo, será que agora é hora de dar alta? O primeiro paciente que eu fui dar alta, eu ficava, mas será que tá bom mesmo? Será que ele pode sair? Será que ele não vai piorar todo o comportamento a mãe vai voltar e vai falar que eu errei em dar alta? Então eu tive conflitos na alta. Até hoje é uma coisa que eu penso e estudo muito antes de dar alta para um paciente. Converso com os pais, pergunto a opinião deles, falo, olha, a gente já alcançou isso, já trabalhou aquilo, nananana. Nesse momento eu acho que fulaninho está num nível muito bom de qualidade de vida, de habilidades. O que vocês acham? Porque eu preciso saber como é que essa família está enxergando, né? Afinal, a gente trabalha junto. Então, acho que essa clareza de vocês terem os pais por perto, a parceria com os pais, o contato, a orientação é muito importante. Beleza? Então eu queria trazer nesse vídeo esses itens da insegurança da psicóloga infantil e um pouquinho pra gente conversar sobre eles. Se vocês têm outras inseguranças, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer mais vídeos pra vocês falando sobre elas também. Tá bom? Um beijo, meninas e meninos, e até o próximo vídeo.